Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. No ar, mais um programa Sala de Opinião, e sempre lembrando da importância que é um vestibular na vida de cada um dos senhores. E, logicamente, que aquelas pessoas que sonham alto querem fazer um curso na Finca, na Faculdade Metropolitana, não só aqui em Porto Velho, mas tem Finca Jaru e Finca Vilhena. E essa é a oportunidade de você escolher o seu curso para fazer a sua carreira, sua graduação e depois ter sua carreira profissional de sucesso. E hoje estamos com duas convidadas muito especiais aqui no Sala de Opinião, que são duas profissionais da área de odontologia. E a doutora Letícia Chiara, profissional extremamente competente do estado de São Paulo, e a professora Luísa Cassiano, professora também aqui da Faculdade Finca, que vão falar um pouco da odontologia, da importância desse curso que vem sendo realizado aqui no município de Porto Velho. Sejam bem-vindos, professoras. Olá, é um prazer estar aqui, agradeço mais uma vez o convite, uma oportunidade grande poder vir para Porto Velho e mostrar um pouquinho do que a gente faz. Muito obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui com você. Professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua formação e da sua graduação e dessa carreira tão bonita que é a odontologia. Eu fui para Bauru, eu sou de São Paulo capital, eu fui para Bauru com 17 anos, fiz minha graduação lá, me apaixonei pela cirurgia maxilofacial, acabei fazendo um estágio no Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais por 2 anos e, ao mesmo tempo, comecei a gostar da carreira acadêmica, então eu comecei a fazer um mestrado lá na mesma área, em cirurgia maxilofacial, mas não voltada mais para fissurados, nem para anomalias. E, ao mesmo tempo, fiz uma especialização em cirurgia na São Leopoldo Mandique, em Campinas. Com essas titulações e com a orientação de um professor de lá, professor Eduardo Santana, eu acabei entrando em muitos hospitais importantes na capital. Então, no Hospital Sírio-Libanês, no Alvorada, no São Luís. E, a partir disso, vim para cá para fazer umas palestras a respeito da importância da odontologia na vida das pessoas em si, não só da cirúrgica, como também na vida clínica. É interessante que Bauru sempre foi uma grande referência, né, em fissura, né? Sim. E o sonho dessas pessoas que têm essa anomalia é ter a oportunidade de ir para Bauru e poder realizar essa cirurgia de reparação.
E hoje é algo tão comum e tão fácil, né? Mas teve momentos muito difíceis na odontologia, da dificuldade que a população tinha de ter acesso, né, a Bauru. Com certeza. Eu acho que hoje, com o SUS tendo as suas melhorias e a parte de computador, facilitou muito o sistema. Então, hoje a gente consegue fazer de uma maneira mais organizada e manter com que os pacientes sigam uma linha de tratamento correta, porque antes, às vezes, os tratamentos tinham que se antecipar por conta das filas, e hoje ele é feito numa ordem cronológica. A fila diminuiu muito e a gente consegue atender os pacientes, fazer as cirurgias reparadoras ao longo do crescimento do paciente. Então, ele não passa da idade sem fazer a cirurgia necessária. Então, cirurgia de lábio primeiro, depois cirurgia de palato, ortodontia junto, não só as partes de dentista que tem lá, a gente tem parte de psicólogo, genética, parte de medicina plástica. Então, a gente tem várias especialidades para ajudar no crescimento da criança e que ela tenha, assim, uma vida normal, que não interfira isso na vida pessoal dela. Isso é um avanço muito grande, né? Muito grande. Doutora Luísa, a senhora, a formação da senhora? Eu sou de Goiânia, eu prestei vestibular e aí passei na USP, né, em Bauru, fui fazer odontologia. E aí, lá em Bauru, eu continuei a graduação, terminei em 2011, comecei, e aí eu me apaixonei já pela área acadêmica, né? Aí fui fazer mestrado na área de biologia oral e doutorado também na mesma área. Então, eu trabalhei mais com a parte de pesquisa, a parte laboratorial. Fiz alguns estágios também no Hospital de Anomalias Crâniofaciais, mas fiquei mais voltada para a parte de laboratório e pesquisa. Mas, na verdade, o que me impulsionou também a fazer odontologia, né, foi porque, desde muito pequena, eu tenho contato com o hospital, porque eu nasci com fissura lábio-palatina, então fiz todo o meu tratamento em Bauru. Então, o ambiente do hospital foi o que me inspirou a fazer odontologia, né? Então, foi por isso que eu escolhi essa área. E aí, a gente fez alguns trabalhos lá com alguns pacientes. Então, bem interessante. Doutora Letícia, uma das coisas bastante importantes que muitas vezes os pais não dão a importância devida é, após o nascimento da criança, um exame mais completo desse bebê, né? E muitas vezes passa despercebido, uma anomalia. E como que a senhora vê esse processo? O Brasil tem avançado na pesquisa nesse sentido, na elaboração de diagnóstico? O que tem acontecido na área odontológica em relação, por exemplo, ao recém-nascido, aos primeiros sinais e sintomas de uma patologia? Hoje, com os ultrassons em 3D, né, então dificilmente passa alguma fissura despercebida. Outros tipos de anomalias ainda acaba sendo uma surpresa para muitos pais, né? Como a maioria dos pacientes lá, não todos, porque tem muitos pacientes que têm condições e lá por ser referência fazem o tratamento lá, muitos ao mesmo tempo também não têm condições de fazer uns exames tão acurados. Então o que acontece? Como o nosso volume lá é muito alto, então a partir do momento que o pai chega ou a criança já nasceu e o hospital entra em contato com o centrinho, os profissionais já estão preparados para praticamente todas as situações. Então, a parte cirúrgica, o primeiro passo desse paciente é passar com o psicólogo, a família, ver qual o estado emocional de como ela está, para ver se eles vão aceitar o tratamento também. Porque é questão de meses para fazer a primeira cirurgia. Então, a parte odontológica vai começar mais na prevenção, antes dos dentes nascerem, parte de amamentação, como que vai amamentar esse paciente ou não. Então, a parte nutricional e odontológica entra aí. Então, a orientação é basicamente a mesma para os pacientes que têm a fissura. A parte psicológica, que acho que é o mais, que tem que se preparar um pouco mais logo que a criança nasce. E um grande problema também são a família, né? Os pais, o maior problema talvez seja nesse primeiro momento, né? Sim, e ao mesmo tempo que muitos pacientes se conhecem no hospital, eles recebem aconselhamento genético sobre a importância de não tentar levar essa síndrome para frente ou essa anomalia para frente. Porque muitos se conhecem lá e acaba aumentando o índice de pacientes com fissura lábio-palatina. Lá tem famílias de pacientes com fissuras. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma coisa genética, eles tentam também evitar que isso passe para frente.
por ser um trauma para a criança. Não são todos os pacientes que aceitam o tratamento de uma maneira fácil. Hoje, com a genética avançada, nós não conseguimos transformar essas células? Não, ainda não. Ainda não se sabe ao certo o que realmente causa, e não é apenas um fator genético, tem outras causas que podem estar vinculadas, e tem pacientes que a mãe não relata nada na gravidez, nenhum tipo de uso de droga, bebidas, nada, e a criança acaba nascendo com fissura. Então ainda não se sabe ao certo o porquê que acontece. O que representa e representou Bauru para a senhora, professora? Bauru representa muito, né? Bauru é praticamente a minha história de vida. Então, eu comecei primeiro indo ao hospital para fazer o tratamento, e aí depois foi lá onde eu me formei e, né, onde eu tenho a minha profissão hoje como cirurgiã dentista. E voltando um pouco aqui ao assunto sobre a fissura, né, a fissura ela tem duas causas, ela pode ser por um fator genético ou ela tem uma causa multifatorial. Então, a gente não consegue saber ao certo o que causa a fissura num paciente. E um dos projetos que a gente trouxe aqui para a faculdade é a intenção nossa, junto com o grupo de pesquisa que a gente tem aqui, com o professor Davi e a professora Mariana Fogaça, para a gente fazer um levantamento do índice de pacientes da incidência de fissura lábio-palatina no estado de Rondônia. Então, a nossa intenção é fazer esse levantamento para a gente conseguir trazer esses pacientes aqui para a faculdade e a gente conseguir dar esse apoio. A gente quer tornar a finca como um núcleo de apoio e de referência, esses pacientes, né? E de referência também. Então, acho que a partir desse levantamento que a gente fizer, a gente consegue trazer esses pacientes e preparar eles para essas cirurgias. Porque o que acontece? Muitas vezes chega a época do paciente fazer as cirurgias reconstrutivas, né, o fechamento da fissura, do palato, e aí eles têm algumas infecções, por exemplo, se tiver o dente cariado, se tiver, às vezes precisa fazer algumas extrações, e aí chega para a cirurgia e esse paciente tem alguns focos de infecção. E aí muitas crianças acabam demorando mais um ano, porque na hora que chegou para fazer a cirurgia, estava com esse foco de infecção e não pôde ir para a cirurgia. Então a gente quer fazer aqui da faculdade, né, um núcleo de apoio a esses pacientes para que a gente consiga tratar eles previamente às cirurgias de reconstrução de lábio, palato. E depois é muito importante o acompanhamento odontológico desses pacientes, porque muitos têm uma agenesia, principalmente do lado da fissura, eles vão precisar fazer um tratamento ortodôntico, vão precisar fazer um tratamento fonoaudiológico, tratamento com psicólogo, nutricionista, e a gente tem todas essas áreas aqui na faculdade. Então, a gente consegue dar esse tratamento multidisciplinar que eles teriam lá no hospital, em São Paulo, então eles não teriam que se deslocar até lá, né? Então isso economizaria muito para o paciente e ele teria um tratamento mais rápido, não teria que ficar esperando essa fila de espera que tem no hospital, às vezes ela é muito grande, o paciente demora 6 meses, 1 ano para conseguir um retorno, às vezes para uma cirurgia, e aí quando ele chega para fazer, ele é impedido de fazer. Então, tendo esse núcleo, o objetivo maior, nosso maior anseio dessa pesquisa, disso que a gente vai levar adiante daqui para frente, é fazer esse núcleo de apoio aqui na faculdade. Eu acho que tem tudo para acontecer e a gente vamos torcer para ser sucesso, né? Eu tenho certeza que vai ser um grande Nós vamos continuar esse assunto, mas vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sua carreira pede, o mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar.
Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião aqui com a doutora Luísa e Letícia. Elas são cirurgiões dentistas e fazem um trabalho de pesquisa e vêm abordando um tema bastante interessante, que é a especialidade delas, lábio-leporinos e outras anomalias da parte odontológica. Mas, professora, em termos de pesquisa, né, a nossa região é uma região vastíssima e para pesquisa. E vocês estão aí num caminho, numa pesquisa também super importante na área odontológica. Gostaria que a senhora falasse da importância da pesquisa e dos resultados que a senhora espera e vem acontecendo na sua vida acadêmica. Antes de mais nada, a gente tem que ter a parte clínica, né? A partir das deficiências que a gente vê na clínica, a gente vai buscar soluções para aquilo na pesquisa. Então, na minha parte, que eu trabalho mais com cirurgias de trauma e cirurgias da face, de correções da face, então a gente estuda muito os softwares que a gente usa para planejamento hoje em dia. Então, minha pesquisa de mestrado foi justamente com isso, para a gente ver que os softwares que a gente faz esses planejamentos, se eles realmente são fiéis ao que a gente executa. Então, era uma deficiência que a gente tinha no passado, até uns 5, 6 anos atrás, os softwares não eram tão precisos, e o que fazia com que as cirurgias às vezes não tivessem o resultado estético que a gente esperava. E o paciente não busca só a função nessas nossas cirurgias. A estética é uma questão extremamente necessária. Então, os nossos softwares hoje, eles conseguem mostrar pra gente até a parte estética do paciente. A gente consegue arrumar, vou mexer um pouco mais aqui, um pouco mais ali. Isso leva um alívio muito grande para o paciente, né? Sim, a segurança não só para o cirurgião dentista. Na palestra que a gente teve ontem foi justamente isso que a gente conversou, da segurança para o paciente em realizar uma cirurgia na face dele, mostrando realmente como vai ficar. Porque isso, para o paciente, uma cirurgia que vai mexer no rosto, mesmo sendo em parte óssea, para ele tem um impacto muito grande, né? Então, ter a precisão disso para os pacientes é muito bom. Em termos de pesquisa, por exemplo, na nossa região, como que a senhora vê essa abordagem desse trabalho que vem sendo feito aqui? Esse projeto que eles começaram agora, né, ainda está em desenvolvimento, né, professora Luísa? A gente está ainda nas fases iniciais, Primária, né? na fase Mas eu primária. acho que vai ser de extrema importância. Até tem uma professora lá de Bauru ajudando nesse tipo de pesquisa para a gente conseguir trazer para cá um pouco da estrutura e montar um serviço parecido com aquele e ver as necessidades daqui. Então, essa pesquisa para pegar principalmente as principais necessidades, para a partir disso iniciar pesquisas para o campo daqui. Isso vem dar um alívio também muito grande para as pessoas que necessitam dessa assistência, desse tratamento e não tinham onde procurar, né? É uma grande dificuldade. Na nossa região amazônica ainda é muito difícil, né, o acesso, né? A intenção maior é que, por exemplo, com o avanço do tratamento, chega um momento que pode ser que esse paciente tenha que fazer uma cirurgia ortognática, porque, por exemplo, esses pacientes geralmente têm uma discrepância muito grande entre a maxila e a mandíbula. Então, a parte de cima da boca fica mais para trás e a parte de baixo fica mais para frente. Então,
por conta da cirurgia primária. Quando fecha o lábio, quando fecha o palato, esse processo de cicatrização faz com que a maxila às vezes não se desenvolva do mesmo jeito como acontece em quem não tem a fissura. Então, futuramente, esse é um paciente que com certeza vai precisar fazer uma cirurgia ortognática. E o que é essa cirurgia? Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco, porque nem todo mundo conhece o que é essa cirurgia. A né? cirurgia ortognática que a doutora Letícia faz, né? Ela vai tentar colocar no lugar. É Então, a movimentação ela vai das bases ósseas, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, não só para corrigir a mordida do paciente, mas para corrigir o rosto em si. Né? No passado, acreditava-se que corrigir a mordida era o suficiente, então todo mundo colocava aparelho para corrigir. E não só o aparelho corrige isso, porque os pacientes, principalmente os do centrinho, a questão estética é uma coisa que influencia desde a infância. A articulação é muito importante, né? A articulação dentária, né? Das arcadas, né? Uma articulação mal feita, o indivíduo não dorme bem, não se alimenta tem bem. Tem problemas na articulação, tem dores na articulação temporomandibular, faz apertamento noturno, pode perder dentes por não colocar uns em função e sobrecarregar outros, pode ter perda dentária. E nem sempre a reabilitação com implante ou até mesmo com próteses nunca vai ser igual ao dente original. A gente perde pelo menos 60% a 70% da capacidade do dente. Então, manter os que tem é muito importante. Por isso, a importância da prevenção e instruir os pacientes, a importância de escovação, higienização, não só por questão de estética, mas por função mesmo, a necessidade e importância de todos os dentes e a mordida correta. Muitas vezes, professor, por situações financeiras, dificuldade de procurar um profissional de qualidade, um especialista, o indivíduo procura, a pessoa procura qualquer profissional para colocar uma prótese qualquer, né? E essa prótese muitas vezes pode causar sérios problemas, né? A dificuldade da articulação, a dificuldade dela realmente se colocar no local correto, ela pode causar um transtorno muito maior, como a senhora já disse. Mas o que fazer quando realmente a situação é uma situação difícil, às vezes por condições financeiras? Eu acho que hoje as universidades estão aí justamente para isso, né? Elas trazem um tratamento de qualidade e ao mesmo tempo com um preço mais acessível do que em clínicas. Muitas vezes procurar uma faculdade acaba sendo melhor do que uma clínica popular, porque na faculdade os professores estão dispostos a ensinar ao aluno o melhor, a capacitar realmente os alunos, não pensando só em questão financeira. Então, o aluno vai se empenhar para aquilo ter um bom desenvolvimento. Ele não pode errar, né? Exatamente. Ele vai querer que aquilo fique bom para o paciente porque é o trabalho dele e é o que ele vai fazer quando sair da universidade. Então, eu acho que as universidades vieram justamente para atender a população também, não só para dar formação aos acadêmicos, mas justamente para prestar um serviço à comunidade. E interessante que muitas vezes as pessoas, o leigo, acham, nós vamos numa clínica popular. Não, lá é bom. Agora na faculdade não, porque tem estudante, vão estudar e tal. E quer dizer, ele não consegue fazer uma avaliação do que é realmente o mais importante para a saúde dele. Ele acha que a clínica popular é muito mais eficiente do que procurar um serviço numa universidade. E isso realmente é um grande erro, né? Até porque os alunos estão sempre supervisionados por profissionais capacitados, mestres, doutores, especialistas, então eles estão sempre com supervisão. E eu acho que é isso que a população que procura a faculdade tem que pensar. Não que são alunos atendendo, eles estão ali para justamente aprender e aprimorar. E normalmente em clínicas nem sempre o profissional visa a qualidade de tratamento do paciente, visa mais a questão financeira. Esse quadro, a senhora acha que com o tempo nós conseguimos reverter? Olha, no ponto que a odontologia anda hoje, eu acho um pouco difícil se reverter, mas manter talvez. A partir do momento que as universidades vão conseguir investir na qualidade do ensino para os alunos, eu acho que isso tende a melhorar. Mas os que já estão no mercado, eu acho difícil eles mudarem um pouco as atitudes deles. Então, eu acho que tem que pensar daqui para frente. E a senhora? Eu também acredito que a gente pode mudar um pouco o pensamento da população, né? Mostrar o quanto é importante a presença da população aqui. A gente mostra que a gente tem um atendimento adequado para o público e o paciente vindo, são eles sendo atendidos de uma forma
muito educada e com um atendimento pleno de todas as necessidades, eles que trazem outros pacientes de outras comunidades, enfim. E acabam sendo um meio de propagação de que a faculdade funciona sim como um local suficiente para que eles consigam se reabilitar e tem um custo bem menor para esses pacientes. Doutora, nessa área da odontologia, quais são as especialidades em que tem uma importância muito grande e que são consideradas assim o carro-chefe das ações em termos bucomaxilo? A cirurgia, normalmente, ela está ligada a todas as especialidades, né? Mas as cirurgias que a gente tem mais o hábito de fazer, as eletivas, as cosméticas da face, tem muita ligação com a ortodontia, porque eles vão ajudar a corrigir os dentes e aí a gente corrige o rosto do paciente com movimentação das bases ósseas. Mas para o paciente chegar nesse ponto, ele tem que ter uma gengiva adequada, não pode ter uma gengiva que esteja com doença periodontal, ele tem que estar com todos os dentes com a restauração em dia, não pode ter canais pendentes a tratar, porque isso pode tratar uma infecção. Então, se o paciente tiver uma infecção num dente, a partir do momento que ele mexer no osso, pode se tornar uma infecção muito maior, trazendo uma emergência ou até mesmo uma urgência odontológica. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas acho que a ortodontia é a área que está mais ligada com a nossa área, com a parte de cirurgia bucomaxilofacial. A grande parte de todos nós, incluindo eu acho que toda a população, grande parte da população, descuida um pouco desse setor, né? Total. Isso aí é para mudar essa mentalidade. Eu acho que os trabalhos de prevenção é o melhor jeito de você tratar um paciente. Fazer com que o paciente chegue num ponto de ter que fazer uma restauração porque ele está com uma cárie ou ter que fazer um canal, é porque ele não tratou antes. E nós ficamos, não, vou deixar para amanhã, isso não é prioridade, né? Exatamente. Então, é uma coisa tão simples que é passar o fio dental e escovar o dente e depois reclama do valor do tratamento, que podia ser evitado com um tratamento muito simples. Profilaxias de rotina, apenas a higienização em casa. Então, orientar nas escolas, as crianças que ainda não têm o hábito de escovar os dentes, mudar isso na infância, acho que é a melhor maneira. Os adultos é um pouco mais difícil para a gente moldar, mas fazer prevenção nas escolas, e o que a gente tem muito hoje em São Paulo, é programas preventivos dentro dos consultórios. Uma vez por mês ou uma vez a cada 40 dias, levar a criança, fazer uma profilaxia, fazer cursos de final de semana com gincanas, mostrando para eles a importância da prevenção, a importância de escovar os dentes. Até mesmo nas escolas que a gente faz um pouco de programa pela faculdade, a gente sempre fez de ir nas escolas públicas ou até mesmo em atendimentos do SUS que a gente tem lá. Nos postos de saúde mesmo, a gente fazia campanha de prevenção, deixava panfleto ou doava escova para eles. Então, acho que isso estimula muito a criança. E muitas crianças tentam mudar até os hábitos dos pais. Então, acho que isso é o ideal. Eu não sei se eu posso estar até por fora, mas eu acho que em termos de campanha nacional, ainda é muito pouco o trabalho que se faz em termos de orientação à população. O que a senhora acha disso, professora? Sim, é muito pouco, mas a gente, na verdade, tem trabalhado bastante, inclusive aqui na faculdade, com vários projetos que a gente tem feito. Então, por exemplo, no último final de semana, a gente levou os alunos para o Projeto Castanheira, que é o projeto aqui da faculdade. Então, nós fizemos atendimento lá de 107 pessoas. Na Vila Princesa, né? Vila Princesa. Então, a gente fez o atendimento, fez instrução de higiene e saúde bucal, distribuímos os kits de higiene oral, fizemos o cadastro desses pacientes para que a gente entre em contato com eles e eles vão ser atendidos. Agora, o próximo passo é fazer o atendimento dessa população da Vila Princesa aqui nas clínicas. Então, à medida que for tendo uma demanda, né, à medida que a gente precise desses pacientes, eles vão sendo chamados para a clínica e a gente consegue reabilitar esses pacientes. Então, é muito importante a gente fazer essas ações. A gente teve também uma ação na Escola 21 de Abril, aqui em Porto Velho, onde a gente conseguiu levar palestra para os alunos, não só sobre a saúde bucal, a gente falou também sobre algumas doenças bucais, por exemplo, herpes, a candidose,
A gente falou um pouco também, os alunos, né, da faculdade levaram algum conhecimento sobre o uso de piercings, de joias na boca, né, que às vezes os adolescentes colocam, e isso traz um prejuízo, sim, para os dentes, né. A gente teve também um projeto que foi lá na pista onde o pessoal faz corrida também. Esporte alternativo, né? Exatamente. Então, a faculdade também tem o projeto com a população ribeirinha, onde faz o atendimento com essa população, e é muito importante, e eles são muito gratos, né? Então, quando a gente chega para fazer o atendimento, a população agradece muito e pergunta sempre quando a gente vai voltar. Então, não seria interessante, professora, que o próprio Ministério da Saúde, da Educação, abraçasse esses projetos com mais garra, né? Para colocar uma movimentação maior em benefício dessa população? Com certeza, né? Mas aí cabe a parte de política também se interessar pelo assunto, né? Como a odontologia não toma frente de muitas coisas também, então eu acho que fica mais difícil os políticos quererem dar uma importância para essa parte, né? Então acho que a partir do momento que algum dentista ou algum odontólogo decidir tomar frente com isso, talvez as coisas mudem. Mas, por enquanto, não tem... A população é muito carente de informação com relação à higiene oral. E, na verdade, né, a boca é um dos principais meios de onde as pessoas têm as doenças. Então, é muito importante a gente manter uma boca saudável. Por exemplo, que o Estado não cuida da sua saúde, você vai adoecer e vai onerar o Estado, né? Você vai procurar um hospital, vai procurar um posto de saúde, quer dizer, aí essa pessoa fica muito mais cara para o Estado do que uma prevenção, né? Podia prevenir. Então, acho que umas campanhas preventivas, de orientação à nossa população, seria algo assim fantástico para todos nós, né? Com certeza. Casos de endocardite bacteriana causados por conta de infecções da boca é um índice muito alto que a gente tem ainda hoje. Então, chegar para o cardiologista e falar assim, receber uma notícia que você está com infecção no coração e descobrir porque foi por algum tratamento odontológico, para o paciente dá até uma revolta, porque para eles não tem tanta importância. Acho que a boca é deixado bem de lado, como a professora Luísa falou, é a porta de entrada para algo tão precioso que é a boca, né? O mastigar, né? A gente não dá tanta importância, mas, né, tem sim uma grande importância. Vamos voltar a esse assunto. Aqui vamos fazer um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.
Voltamos com sala de opinião. E nosso assunto aqui é odontologia, prevenção, a importância da prevenção, né, da escovação do dente e de procurar o dentista sempre, né? Muitas vezes estamos aí com uma série de problemas na saúde e o problema está num lugar tão simples e tão importante que está na boca, está na dentição, né, professora? Acho que nós ainda somos muito relapso, né? Com certeza. A população tem que ser bem orientada ainda. E precisamos, aqui nós estamos tentando fazer o nosso trabalho, não só aqui no programa, mas também na Faculdade de Finca. E não só a finca daqui de Porto Velho, mas nas outras também, Finca Vilhena e Finca Jaru, tentando orientar essa população para que não adoeça, né, não leve mais problemas para a sua saúde, para a sua vida e procure cuidar, né, da sua saúde bucal. Professora, como é que funciona no Sírio-Libanês o serviço? Lá o serviço é bem diferente do que a gente tem nos outros lugares, né? Graças ao nosso orientador que colocou a nossa equipe lá. A senhora está há quanto tempo no Sírio-Libanês? Tem 3 anos. 3 anos. Tá? Depois que a gente começou a entrar lá são cirurgias todas de convênio, né? Pacientes particulares. E lá a gente vê bem essa questão da interdisciplinaridade do médico com o dentista. Tá? Todos os nossos pacientes que precisam de alguma interconsulta ou precisam de alguma coisa no pós-operatório das cirurgias que a gente faz, que lá a gente não faz cirurgia de trauma, a gente fica com as cirurgias eletivas, que é para correções dos maxilares mesmo, por questões funcionais e estéticas. Então, toda vez que a gente precisa de uma interconsulta, muitos pacientes precisam de fisioterapia pós-operatória, então sempre tem um disponível, ou até mesmo os médicos cardiologistas para fazer uma avaliação pré-operatória dos pacientes antes da cirurgia que precisam de anestesia geral. Então, a questão da interdisciplinariedade lá que é o forte. E como que atua lá o cirurgião dentista dentro da pesquisa lá, doutora? A nossa equipe não participa tanto dos grupos de pesquisa, né? Dentro do hospital eles têm o IEP, que é o Instituto de Pesquisa, e eles têm de todas as áreas. Todas as quartas-feiras à noite eles fazem uma reunião, cada semana de uma especialidade, justamente para falar de um tema relevante ou de algum problema que eles estão tendo no hospital. Então eles pegam um tema, um profissional que seja responsável pela hora monta uma palestra e eles montam sempre uma mesa redonda para falar daquele tema. Então, com relação à pesquisa, eles estão sempre muito bem atualizados e informados para que não tenha problemas com os pacientes. Lembrando sempre da questão da prevenção. Então, se aconteceu uma vez algum caso, eles já vão atrás para que não ocorra de novo. Hoje o profissional cirurgião dentista está sempre dentro das equipes, né? Não existe mais aquela falha que existia no serviço, onde o cirurgião era relegado a uma esporádica chamada para uma emergência. Sim, né? Tanto é que hoje tem até uma especialidade, né, odontologia hospitalar, que está justamente para atender os pacientes das UTIs, pacientes que estão acamados há muito tempo e que não têm motricidade o suficiente para fazer higienização, ou até mesmo precisam de procedimentos odontológicos, como tratamento de canal ou extrações prévias a uma cirurgia bariátrica, ou até mesmo tratamentos radioterápicos e quimioterápicos. Professora, a importância, a senhora que já sofreu um pouco com uma patologia, né? Qual a importância de um cirurgião bucomaxilo? Bom, com certeza a reabilitação funcional, né, da função. Então, uma pessoa que passa por uma cirurgia ortognática, um dos principais benefícios, né, que elas relatam é que conseguem comer melhor, conseguem respirar melhor e têm uma qualidade de vida muito maior, sem contar com o benefício estético, né? Muitas vezes essa pessoa fica com mais vergonha, né? Porque às vezes ou tem o queixo mais para frente ou tem o queixo muito para trás. Então a gente tem, com certeza, além do benefício estético, principalmente funcional. Eu gostaria que vocês duas me respondessem, eu não sei se tem condições de me responder, com relação à estatística. Por exemplo, hoje no Brasil e na Amazônia, os índices das patologias bucal. Existe assim, uma estatística, existe alguma coisa nesse sentido que é muito alto? Bom, com relação à cárie dentária, a doença periodontal, com certeza, né, a gente tem índices elevadíssimos, apesar de que a inclusão da água fluoretada tenha diminuído com certeza o número de crianças e adultos também com cárie.
Mas, bom, com relação às Fissuras, anomalias, às fissuras, existe alguma coisa? a gente não tem muito... Os dados ainda são um pouco... não tem, assim, uma região onde tem mais ou uma região... É bem difuso, porque, como a gente falou bem no comecinho, não tem uma causa específica. Então, tem tanto um caráter genético quanto multifatorial. Aqui na região de Rondônia, por exemplo, uma região onde tem muita agricultura, as pessoas mexem muito com agrotóxico, enfim, com certeza o agrotóxico pode sim influenciar na gestação de uma mãe que está numa área rural. Então, a chance de um filho nascer sim com fissura lábio-palatina por conta desse contato maior com o agrotóxico. Então, depende de vários fatores, né? Depende se a mãe... Por exemplo, em Bauru, se encaminha paciente de todo o Brasil. Então, de repente, uma região do Brasil, por exemplo, da Amazônia, geralmente pode encaminhar mais pacientes do que do Sudeste ou do Sul do país. A senhora que trabalhou em Bauru, percebeu essa... O que muito acontece lá é que muitos pacientes vão para Bauru e ficam. Então, muitas vezes as famílias que começam a tratar a fissura se alojam em Bauru e começam uma vida por lá, né? Não tem uma estatística ao certo de quanto vem de cada região ainda, porque como implantou o sistema do CROSS e a questão do SUS mesmo, eles ainda estão estabelecendo a questão das viagens, porque tem muito paciente que precisa do tratamento, está na fila e ainda não foi. Então, aqui da região norte e nordeste, tem muitos pacientes que não conseguiram chegar até lá ainda para fazer o tratamento, que ainda estão na fila por conta de falta de transporte, porque muitos não têm condições, então o governo tem que arcar com o transporte aéreo ou até mesmo o transporte terrestre. O que a gente mais atende lá é Centro-Oeste, Sudeste tem muito. Nordeste a gente ainda tem um pouco, Norte tem, mas eu não via com tanta frequência. Mas Centro-Oeste a gente atendia bastante. Como a proximidade para o Sudeste para eles acho que fica mais fácil, perto, então acho que eles recorrem ao tratamento de uma maneira mais rápida. Agora, quando é do Nordeste e do Norte, a questão do transporte ainda dificulta muito para eles chegarem até lá. Que tem pacientes na fila aguardando, a gente tem certeza. Agora, quanto a gente já não consegue estimar. Quais são as patologias que a senhora considera assim, mais graves em termos da patologia bucal? Eu acho que hoje o que está mais em alta são os carcinomas, né? Os carcinomas, porque muitas vezes os carcinomas orais podem ter metástase em outros lugares. E questão de fumo e tudo mais, como a gente está no interior, muitos pacientes deixam isso de lado, né? Então, lesões intraorais, o paciente, é só uma bolinha, deixa que amanhã eu vejo, só uma bolinha, deixa que eu vejo. Quando vê, já pegou toda a região de soalho de boca, toda a região de palato e precisa fazer grandes ressecções. E a evolução desse quadro? Rápido, muito rápido. Tem pacientes que chegam para a gente com carcinoma já aparentemente intraoral não tão grande. Quando a gente faz um exame tomográfico, pode já ter pegado hemiface ou até mesmo parte de mandíbula. E para fazer esse tratamento, se for pelo SUS, muitas vezes demora muitos meses. Então, o paciente não consegue um tratamento adequado. Então, em questão de meses, o paciente pode ir a óbito. Aqui se vê muito quadro desse, pessoal? Sim, com certeza. A gente tem aqui na região norte, a gente tem um alto índice de pessoas com o câncer bucal, principalmente pelo contato com o fumo, né? Também por conta, tem muitos trabalhadores que ficam expostos ao sol, então a radiação é com certeza um dos fatores que provoca o câncer bucal. E principalmente a associação do fumo com o álcool. Então, são um dos fatores que mais provocam o câncer bucal. E aqui na região a gente tem sim um alto índice de pessoas com câncer e que muitas vezes ainda não sabem, né? Acham que é uma lesão pequena, acham que confundem com uma herpes, com uma afta. E aí, quando vão ver, já tem um crescimento, então isso já se espalhou de uma forma que o tratamento ou vai ser pela quimioterapia ou radioterapia, ou então tem que acabar fazendo uma ressecção. A ressecção é a cirurgia que remove, né? Então, tira uma parte da mandíbula, tira uma parte da língua. Professora, uma coisa que me chamou a atenção desde o início
foi com relação, por exemplo, ao projeto de fissura em que está sendo montado aqui o andamento desse projeto. Eu acho um projeto tão interessante, tão importante. A senhora acredita que esse projeto, ele até o final do ano, ele está concretizado em termos de montagem, de estrutura, para que possamos atender essa população que precisa? Sim, acredito que agora, no meio do ano, a gente já tenha algum direcionamento, né, para a gente começar a dar início a essa pesquisa. E a gente primeiro, a ação inicial vai ser levantar os dados, então, de qual é a incidência da doença. Por exemplo, um bebê nasceu numa maternidade com a fissura lábio-palatina, então a gente vai fazer o levantamento nos hospitais de quantos bebês nasceram com a fissura lábio-palatina, e aí a gente vai fazendo o cadastro desses bebês, e aí a gente consegue acompanhar desde que nasceu até a evolução desses pacientes. Não existe, por exemplo, parte do organismo do Estado, por exemplo, sendo obrigatório que a maternidade ou o hospital aqui onde nasce uma criança com uma fissura, seja obrigado a comunicar a Secretaria de Saúde ou algum órgão, algum organismo com o objetivo de dar apoio àquela família? Na verdade, quando o paciente nasce, ele já é encaminhado sim para fazer as cirurgias de reconstrução. Mas às vezes eles demoram um pouco, principalmente pela falta de informação. As pessoas são muito pobres de informação com relação à anomalia, né? Então, a gente precisa sim implementar dentro do estado de Rondônia a gente conseguir definir, nasceu com a fissura, para onde que vai? Onde a gente vai mandar primeiro? Então, primeiro a gente vai fazer as cirurgias, vem para o tratamento na finca e a gente vai fazer tudo isso de forma integrada. Então, a gente vai conseguir ver a evolução desse paciente. Então, daqui para frente, eu tenho certeza que o nosso projeto vai trazer uma mudança muito grande para esses pacientes. Vamos torcer para que realmente seja um sucesso e possamos atender toda essa população que necessita desse acompanhamento e tratamento, né? Mas vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião e entrevistando dois cirurgiões dentistas falando sobre a importância da odontologia no cenário local e nacional e as problemáticas, né, que todos nós, toda a população sofre com as dificuldades de informação e de orientação no que fazer com as patologias que muitas vezes aparecem e nós não temos o conhecimento necessário para procurar um serviço
com o objetivo de solucionar a problemática, né? Professora, a senhora está em Rondônia, aqui na finca, né, um ciclo de palestras. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da importância da sua conferência e de sua palestra e como está sendo esse momento para a senhora. Eu trouxe 2 temas que eu achei relevantes para o pessoal da graduação, principalmente, né? Da cirurgia ortognática, que, pelo que eu andei estudando aqui no estado, é uma área então um pouco falha, né? Não tem tanta gente atuando nessa área. Então, para mostrar para eles como realmente acontece esse tipo de cirurgia, que hoje não é mais uma cirurgia tão traumática quanto era no passado, e mostrar as modernidades que a gente tem hoje com relação a isso, né? E o outro tema é de emergências odontológicas, que é o que pode acontecer no consultório deles e se acontecer, como atuar com isso. Aqui a finca oferece uma estrutura com manequins, que eu nunca tinha visto em nenhuma outra universidade, uma quantidade de manequins tão grande para fazer esse tipo de curso, que vai ser um curso teórico-prático. Então, os alunos vão ter oportunidade de realmente fazer uma massagem cardíaca, fazer uma reanimação e saber como lidar com essas situações no consultório odontológico, que muitas vezes na graduação a gente acaba não tendo esse tipo de situação. E se tiver no consultório sozinho, como agir. E eu acho isso de extrema importância para o pessoal da graduação, que eu na minha graduação não tive isso. Palestras diferentes, diversos temas, fora do horário, porque muitas vezes o aluno se sente obrigado a ir assistir. E aqui os alunos ontem mostraram super interessados, mesmo sendo num horário tarde, todos eles vieram, fizeram perguntas e interagiram. Então mostra o interesse do aluno e da faculdade de continuar fazendo isso, para melhorar um pouco mais a graduação do que já é, né? A senhora viu as clínicas da instituição, né? Como a senhora avaliou as clínicas que a senhora viu? Muito completas. São clínicas novas, né? Os equipos são novos, os manequins, como chama? Hospital de Do Habilidades. Hospital de Habilidades. Tem manequins que eu nem em hospitais, nunca imaginava que aqui em Rondônia poderia ter, né? Então, a faculdade é extremamente completa, os anfiteatros muito bons, estrutura em si muito completa, muito completa. E eu achei o nível dos alunos também muito interessados. Eu acho que isso faz muita diferença no curso. Os alunos fazem também a faculdade. Então, se a estrutura da faculdade é boa e os alunos são bons, então acho que a tendência de formar excelentes profissionais é grande. Que bom, né? Só levar essa mensagem, né? Não só para os nossos alunos, mas levar para São Paulo, né, para Bauru, o que a senhora viu aqui em Porto Velho, em Rondônia, na Faculdade Finca. Professora, outro assunto interessante é que falávamos aqui no intervalo com relação à fluoração do leite, né? A senhora fez um trabalho nesse sentido, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Isso, foi durante o meu mestrado, meu doutorado, eu fiz um trabalho que envolveu como que o leite fluoretado poderia atuar, por exemplo, na cárie dentária. Na verdade, a gente usa a fluoretação do leite só em lugares onde a gente não consegue ter a fluoretação da água, por questões regionais, por questões políticas, né? Ou então por um desinteresse mesmo da região em fazer essa fluoretação da água. E aí as escolas oferecem o leite fluoretado para os alunos. Esse leite fluoretado é oferecido de uma forma bem controlada, né? Cada aluno recebe uma caixinha como se fosse esses achocolatados que a gente tem no mercado. Então é um leite com flúor e aí os alunos bebem durante as aulas, né? Do período escolar. E aí tem uma diferença, tem alguns lugares que oferecem o leite para a criança tomar em casa nos finais de semana e tem criança que oferece só de segunda a sexta, que são os dias escolares. Então, a importância disso é que mais crianças tenham acesso a um componente que é tão importante para conseguir fortalecer, para conseguir trazer uma estrutura dentária mais forte e menos suscetível à lesão de cárie. E como fazer isso, professora? Na verdade, isso é feito, é uma ação que a gente trouxe lá do Reino Unido. Isso é uma organização sem fins lucrativos, eles fazem isso lá. E aí a intenção da pesquisa foi avaliar se realmente esse leite fluoretado tem um efeito contra a cárie dentária ou se não adianta nada.
Então a gente viu que realmente traz um efeito benéfico, principalmente se a pessoa tiver a ingestão desse leite todos os dias, não só em dias escolares, que são de segunda a sexta, mas se tomar todos os dias. Então a gente precisa, na verdade a gente precisa ter um controle também, né, com relação à idade, não é toda criança que pode tomar esse leite, enfim, por isso é feito de uma forma muito controlada. Assim. Obrigado. Um belo trabalho, né, professora? Uma pesquisa interessante, né? Mas, professora Letícia, a senhora veio a Porto Velho com que missão? A minha principal missão aqui foi justamente, eu e a Luísa fomos colegas de graduação, né? Além de vir prestigiar o trabalho dela aqui, conhecer a universidade, né? Quando a Luísa me mostrou a estrutura da faculdade, eu tive a curiosidade de vir ver o que tinha aqui mesmo e eu fiquei muito impressionada, né? E trazer um pouquinho do conhecimento que a gente tem de lá também. Como aqui essa parte da cirurgia maxilofacial é mais voltada para a parte de trauma de face, que aqui os hospitais fazem muito trauma, e não só as cirurgias eletivas e corretivas, acho que trazer isso para os alunos é uma coisa importante. Então foi mais com o objetivo de vir, mostrar para eles um pouquinho do que a gente faz lá, que lá a gente faz trauma, mas em menos quantidade do que aqui. Então mostrar para eles um pouquinho da nossa realidade e conhecer a estrutura, que eu fiquei encantada. Que bom, professora. Nós estamos chegando ao final de Sala de Opinião, mas eu quero agradecer imensamente a vinda de vocês aqui no programa e estaremos sempre abertos para que possamos informar, esclarecer e orientar a nossa população. É tão importante um bate-papo bom como esse, né, em termos de orientação para a saúde do nosso povo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Obrigada, eu que agradeço. É que chegamos ao final de Sala de Opinião. E é bom sempre lembrar, dia 10 de junho agora é o vestibular da FINCA e Faculdade Metropolitana. Você é o nosso convidado. Um grande abraço e até o próximo programa. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.